Posso te fazer uma pergunta? Você já leu Gênesis capítulo 39? Começando ali pelo 37 até o 39, 40, falando sobre a vida de José. Nessa mensagem de Deus, eu quero convidar você a ler todo o capítulo. Eu vou refletir com você sobre alguns aspectos, mas eu gostaria muito que você estivesse lendo esse capítulo 39, 40, para que você pudesse se apropriar do texto bíblico e desfrutar da mensagem de Deus de uma forma mais plena. Quando nós olhamos para o capítulo 39, logo no primeiro versículo, nós vemos que José, ele foi levado para longe da casa de seu pai, para a terra do Egito. Se nós olharmos no mapa, nós vamos entender que Deus levou José de uma forma muito interessante, até porque Deus viu o futuro de José e a sua posição na promessa que ele havia feito. José era um homem trabalhador, mesmo quando as coisas não iam bem, ele não deixou de confiar em Deus, ele ficou com a sua vida plenamente em Deus, ele continuou fiel ao Senhor. E ele sabia que Deus havia lhe revelado que ele seria um grande líder e ele estava disposto a cumprir esse papel. Na verdade, José entendia que tudo que ele estava passando nada mais era que uma oportunidade de Deus ensiná-lo. Sim, Deus é didático, ele ensina em todo instante qual é a sua vontade, o caminho, em que direção ele está apontando. E José, então, entendeu que depois daquilo que seus irmãos fizeram, jogaram numa cisterna e quando no coração intentava matá-lo, Rúben, seu irmão, não permitiu, aconselhou os outros irmãos a que lhe vendesse para uma caravana ismaelita que ia passando. José, então, ele entende que viver era, acima de tudo, em passar por dificuldades e compreender que em cada uma delas Deus está presente. Sim, José viu que precisava tirar proveito o que estava acontecendo. Ele fazia, arrumava, consertava, trabalhava, lavava, não ficava de braços cruzados enquanto estava na casa de seu pai. Cuidava juntamente dos seus irmãos com os seus pais, observando o caminhar deles, trazia os relatórios. Ele era um homem inteligente, sabia que trabalhar era bom e que o tempo passava mais rápido e também era saudável porque a mente estava ocupada com coisas boas, produtivas. Era exercício para o corpo que o tornava saudável. Mas, se você chegar no capítulo 39 e ler os versos de 2 a 5, você vai ver que Deus estava com José, não porque ele era bom, mais que isso, Deus estava com José porque José cria em Deus, cria no Deus dos seus pais, porque ele tinha esse sentimento de amor por Deus. Porque ele trabalhava honestamente, era que Deus estava com ele? Não, não. José confiou, creu que Deus iria cumprir toda a promessa no sonho que ele havia tido, lá no capítulo 37, né? Você vai ver os sonhos de José, em que ele, no primeiro sonho, ele viu 12 feixes e o feixe dele estava de pé e dos seus irmãos rodeavam e se inclinavam para ele. Num segundo sonho, ele vai sonhar em que o sol e a lua e 11 estrelas se curvam diante dele também. E seu pai Jacó, surpreendentemente, compreende que José era aquele que seria o filho que iria continuar a promessa de Deus. Ele então guarda no coração aquilo e ainda questiona José: ora, eu e sua mãe, seus irmãos, vamos nos curvar diante de você? É isso? E José então, ele guarda no coração as promessas de Deus. Será que José ficou amargurado, rancoroso,
ou magoado com seus irmãos pelo fato de tê-los vendido, de tê-lo tornado escravo? Eu lhe respondo, creio que não. Deus usou o mal que os seus irmãos tentaram lhe fazer para colocar José no lugar certo. O rosto e o corpo dele eram bonitos. Esse versículo relata para nós, no versículo 6, que José era bonito de porte, de semblante. A própria Escritura nos diz isso. Agora você imagina um jovem escravo, chega na casa de Potifar, agora já escravizado, e a esposa do seu dono, do dono da casa, sem nada poder fazer ali, ele estava naquela condição de escravo, não tinha casa para limpar, não tinha televisão para assistir. Parece que no versículo 1 e até o verso 6, revela para nós que José, lá no versículo 1, está como senhor da casa de Potifar, e em tudo Potifar havia lhe dado o direito de administrar, exceto na sua esposa. A esposa de Potifar talvez tenha pensado consigo, aquele rapaz escravo, bonitinho, né? Como dizem hoje, né? Gatinho, alguém assim que chama atenção, um crush, né? Vou fazer ele meu crush. Ele vai fazer o que eu quero, afinal de contas eu sou esposa do seu senhor, do seu dono, sem dúvida ele vai querer dormir comigo. Bem, no versículo 7 a gente vê que não é bem assim que acontece. Eu fico imaginando aquela mulher insistindo com José, vem deitar comigo, eu quero ficar com você, quero te dar um pega, né? Como muitas assim dizem, e muitos também. Talvez você até pense assim, José era muito otário. Talvez você até mesmo diria, eu não resistiria, porque a Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela era uma mulher bonita. O patrão estava fora, nem sabia do que estava acontecendo. Mas José, ele toma uma atitude de resistir à tentação. E eu te pergunto, você resistiria a esse tipo de tentação? Você resistiria a uma situação dessa? Bem, o que nós vemos é que José, ele não resistiu somente pela força humana, mas ele entendia que Deus estava com ele. Ele entendia que o Senhor estava na sua vida e que ele deveria ser fiel a Deus em primeiro lugar e depois ao seu senhor Potifar. Olha o que José fez no versículo 9. Os versos 8 e 9 trazem para nós um ensinamento maravilhoso que a Bíblia indica para nós o caminho. Então ela, todo dia, ficava insistindo, José, meu amor, meu queridinho, venha se deitar comigo. Ela talvez lhe pegasse pelo braço, talvez tentasse puxá-lo. Pode ser que às vezes ela até tentava lhe abraçar. O texto não diz isso, mas dá para a gente imaginar que aquela mulher sagaz, com certeza, dia após dia, vinha tentando José sucessivamente. Aquela não era a primeira vez, mas sentindo-se rejeitada pela atitude de José, ela toma uma atitude completamente louca. José se vê numa situação difícil. José tinha o temor de Deus. Ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele sabia que Deus estava olhando para ele. José poderia ter dito, Deus, cadê você? Tu me disseste que um dia eu seria um grande líder, mas olha o que eu estou passando. O Senhor disse que eu seria um grande líder e fui parar numa cisterna. Disse que eu seria um grande líder e virei escravo. Disse que eu seria um grande líder. Estou aqui agora na casa de Potifar sendo tentado por sua própria mulher. Satanás não brinca em serviço, meu amigo. No inferno não há feriado para o capeta. Não há dia que ele possa descansar. Ele está todo o tempo atormentando, trabalhando contra os servos do Senhor. Mas José ali, convicto, ele estava no Senhor,
lutando contra aquela situação ardilosa. E então José poderia pensar: como vou ser líder sobre meus irmãos e sobre meus pais se estou longe deles nessa situação? Eu fui forçado a vir para esse lugar contra a minha vontade, Senhor. O que o Senhor veio fazer comigo aqui? Sem merecer, sem escolha, me tornei escravo. Não dá. Não estou ganhando nada com isso. Quer saber? Vou aproveitar o momento. Vou ser feliz, não é assim que muita gente pensa? Mas a felicidade momentânea da terra muitas das vezes se transforma numa grande tormenta para o resto da vida, e alguns até se perdem para a eternidade porque, por conta de muitas coisas, não querem crer no Salvador. Quando nós olhamos para a vida de José, percebemos que Deus é onisciente, é onipotente, soberano e estava ali, onipresente, na vida de José. Nos versos de 10 a 15, nós observamos que José vivencia uma realidade. Sabe o que vocês devem fazer quando estão sendo tentados para fazer alguma coisa que vocês sabem que não agrada a Deus, que Deus se entristece, que é pecado? Ir embora, fugir da situação, escapar. Isso não é um ato de covardia, ao contrário, isso é uma atitude de sabedoria, porque nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. Logo, fugir dele é a melhor solução. E José, então, caiu fora, meteu o pé. Não é difícil, porque José fez isso, ele foi embora. No final do versículo 12, nós vemos que depois dela torná-lo com todos os carinhos, tentar de todas as formas seduzi-lo, ela viu que não pôde, ela o agarrou, ela se lançou sobre José, e José então escapa correndo, mas a capa fica. A capa ficou na mão dela. Só que a mão dela estava com uma capa vazia. Diz o texto que José corre nu, é porque os escravos não usavam roupas de baixo. Pode ser que ela tenha dito: miserável, escravo cruel, desgraçado, você me paga. Você acha que eu sou tão feia assim para ser rejeitada? Será que não sou desejável? Mas você vai ver o que vai acontecer contigo. Nos versos 16 a 19, nós vemos a vingança dessa mulher cruel, má, perversa, leviana. Ela chama o seu marido e diz que o seu escravo, é interessante a expressão que ela usa, né? Até então, enquanto ela o desejava, era o nosso escravo, eu sou a senhora, também sou dona. Como José correu dela, ela volta-se para o seu marido e diz: o seu escravo tentou me agarrar. Ah, que mulher terrível, falsa, perversa. A expressão dela é dizer: ele é um tarado. Ele já tinha deixado a capa, aquela era a prova. E ela então começou a gritar: ele me agarrou, ele tentou me agarrar para poder fugir daquela situação. No verso 20, Potifar pega José para ser colocado no cárcere, e no lugar onde os presos do rei eram encarcerados, ele coloca então José. Ele foi preso sem merecer nenhum julgamento justo. E aí você pensa assim: tá ruim para José mesmo, né? Parece que José está indo de mal a pior. A cadeia que ele estava provavelmente era um buraco debaixo do palácio, tipo um porão, dentro do chão. Deus tinha falado para José que ele seria um líder. Como isso poderia acontecer agora? Depois de ser escravo, agora é colocado em uma situação ainda mais terrível, de prisioneiro, um escravo encarcerado. Grande autoridade, debaixo do chão. Como que eu vou ser um grande líder que meu pai, minha mãe, meus irmãos irão se prostrar diante de mim? José chegou num dos níveis mais baixos
de uma pessoa da raça humana. Socialmente falando, ele está no chão, literalmente no fundo do poço, no buraco. Poderia ele chegar a uma situação mais terrível? Ele estava longe de ser um rei ou de um líder ou de uma autoridade grande para que a palavra de Deus se cumprisse. Os versos seguem. E aí, a partir do verso 21 até o verso 23, lendo a história, nós vamos ver que José não ganhava nada com aquela situação, mas ele decide ajudar o carcereiro. Enquanto o carcereiro saía para cuidar da casa, da sua família, José se ocupava das coisas da cadeia, e ali então José buscava executar as tarefas e ocupar a sua mente com coisas boas. Esse é o segredo da vida. Já diz o ditado que mente vazia é a oficina do diabo. Por isso, não ocupe a sua mente com coisas fúteis. Ocupe sua mente com coisas produtivas, trabalho, a palavra de Deus, os estudos, o bem-estar em família. Aproveite cada momento somente com coisas boas da vida. Vocês já ouviram pessoas dizerem: o meu patrão fica ali na sombra e na água fresca. E eu aqui, ralando, trabalhando nesse sol quente enquanto ele está de boa. Ele está ganhando bem enquanto eu estou aqui, só com essa mixaria. Já ouviram pessoas que trabalham dizer isso? Ah, não vou ficar enriquecendo o meu patrão. É interessante que eles não pensam que trabalhar é extremamente útil para si, cuida bem da sua família, e o seu patrão muitas das vezes está lá na água fresca, com a cabeça fervendo, pegando fogo mais do que estar ao sol trabalhando. José poderia ter murmurado, poderia dizer: eu estou aqui nesta cadeia, agora nesse buraco, e foi Deus que fez isso? Onde Deus está? Eu tenho temor de Deus, faço o que é certo, e assim mesmo, Deus deixa acontecer isso comigo. Ah, não, isso é castigo. Eu fico pensando, que situação José vivenciou? Quem sabe eu poderia estar nos braços daquela linda mulher, do meu patrão Potifar, do meu senhor. Poderia estar lá no leito dela, comendo as delícias, né? E José não fez isso. José era um homem de caráter. Ele sabia que o que ele fez estava certo. Quando você faz o que é certo, quando você obedece a Deus, quando você é fiel ao Senhor e ao seu patrão, ao seu trabalho, Deus te honra, meu irmão, minha irmã. Ele o leva para uma situação mais elevada. Enquanto as dificuldades aparecem em que você faz o que é certo, Deus está forjando o seu caráter. Ele quer te treinar e preparar para uma missão maior e melhor. O caminho para a salvação, a grandeza do reino de Deus, é a humildade. Jesus ensina isso. Você precisa ser humilde, crendo nele como seu Salvador e não se achando autossuficiente e poderoso ao ponto que não precisa de Jesus para se salvar. José estava lá com os prisioneiros. Ele poderia ter uma atitude má e dizer: não adianta, não vou ficar aqui trabalhando à toa. Já que eu estou aqui mesmo preso, vou ficar aqui no meu canto, que se dane. Não vou olhar para ninguém, não vou fazer nada, não vou dizer nada. Vou ficar no meu cantinho com pena de mim mesmo. Oh, como eu sofro. Olha a minha vida, a minha história, como eu sou um coitadinho. Ia virar crente gato gago. Conhece? Mimimi, 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 não sai nem o miau. Mas não, José não fez isso. Pelo contrário, ele pegou no trabalho, ocupou a sua mente, o seu tempo, sabe por quê? Quando alguém é ocupado fazendo algo, ele esquece da sua própria miséria, o tempo passa mais rápido e se vê como útil naquele momento. Se você quer que o tempo passe mais rápido, se torne útil para as pessoas,
torne-se útil principalmente para Deus, para a igreja do Senhor, fazendo a obra de Deus. Esqueça todos os seus problemas e você verá que os dias irão passar mais rápido e Deus vai trazer a solução de maneira tão criativa que você vai se alegrar em Deus e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre, como disse o salmista. E aí a gente vê José honrando a Deus. E no capítulo 40, a partir do versículo 1 até o verso 23, ele não somente fazia o seu trabalho, mas procurou animar e cuidar dos outros prisioneiros. Ele interpretou os sonhos de 2 homens dentro do cárcere e aconteceu de maneira que José começou a ser famoso, porque ele interpretou aqueles sonhos. Ele estava sendo treinado por Deus para uma grande obra, para chegar diante do faraó, para interpretar o sonho do rei do Egito, cujo nome era Faraó. Faraó era tido como um deus para os egípcios. E José, então, ali, diante daquele homem, interpreta o seu sonho em que ele havia sonhado que após pararem diante dele 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e depois de as terem engolido, continuaram ainda com aspecto ruim, como no princípio. E o faraó acordou. Tornando a dormir novamente, sonhou outra vez, de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas, espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e boas. Faraó acordou novamente. Ele chamou todos os magos e sábios do Egito. Os magos eram homens que empregavam a astrologia naquele tempo. Outras práticas também de ocultismo para adivinharem o futuro. Só que o sonho dos faraó não poderia ser adivinhado, ele tinha que ser interpretado porque vinha da parte de Deus. Os sábios eram homens de grande influência no Egito, que tinham conhecimento de todos os assuntos sobrenaturais e influenciavam também faraó. Não havia nenhum que pudesse interpretar os seus sonhos. O copeiro-chefe, o homem a quem José havia revelado um sonho no cárcere, se lembrou de José e disse para o faraó: quando o Senhor me colocou no cárcere juntamente com o padeiro, havia um certo homem lá que interpretou os nossos sonhos, e aconteceu exatamente da maneira como ele nos revelara. Seu nome, José. Olha que coisa linda! Deus já havia planejado tudo. Mesmo que aos nossos olhos as coisas não acontecem como nós desejamos, lembrem-se, Deus está no controle. Ele tem planejado tudo em suas mãos. Nada escapa aos seus cuidados. Note que José tomou uma atitude humilde quando o faraó disse: eu vi que você pode interpretar os sonhos. E José, então, ele vai se colocar numa atitude extremamente humilde. E José, então, ao se colocar diante dele, vai e fala: só o meu Deus é capaz de me ajudar nisso. Ele reconheceu que não tinha capacidade de interpretar sonho através de ninguém. O único que poderia dar a ele essa capacidade, essa sabedoria, era o próprio Deus. Ele sabia que não poderia, que o sonho não poderia ser interpretado através da sua inteligência, da sua capacidade. Não. José, então, interpreta o sonho e torna-se o primeiro homem, depois de Faraó, em todo o Egito, porque aquele sonho era os 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Deus é tremendo. Ele age de maneira poderosa. E os tempos da escassez chegaram. Faraó colocou nas mãos de José e ele então incentivou e deu ordem a plantar, fez um monte de silos e armazéns para guardar aquela safra dos 7 anos de fartura, das vacas gordas, das espigas com muito caroço, viçosas, e depois vieram os 7 anos de escassez, e então os seus pais, seus irmãos, devido à fome que se abateu na terra de Canaã,
desceram ao Egito e tiveram que se curvar diante dele. Deus é maravilhoso. O que ele fala, ele cumpre. E na próxima mensagem que eu vou trazer para você, nós vamos tratar desse assunto. A promessa de Deus se cumprindo na vida de José, da sua família, e também as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida e na minha. Lembre-se, Deus ama você. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Seja fiel a Deus, honre ao Senhor, honre a igreja do Senhor, honre o seu patrão, o seu Senhor, aqueles para os quais você trabalha. Invista a sua vida em fidelidade a Deus e às pessoas. E entenda que isso é plano de Deus para a sua vida e que Ele não vai deixar passar a oportunidade de honrar você e sua família quando você agir assim. Que Deus te abençoe. Eu quero, antes de orar, pedir a você que se inscreva no nosso canal para que nós possamos dar continuidade a esse ministério de edificar a vida dos salvos e também evangelizar aqueles que ainda não são crentes. Que Deus te abençoe e que você possa me ajudar nisso. Vamos orar? Ó Deus, é tão bom crer que Tu és fiel. Mesmo diante das circunstâncias em que tudo conspire contra nós, que tudo diga que não é real, que o Senhor até mesmo se afastou. Isso não é verdade. É a nossa carne ou talvez o inimigo sugerindo para que venhamos nos afastar do Senhor. Ó Deus, Tu estás presente na nossa história de vida. Tu és onisciente, onipotente, onipresente. A Tua palavra, Jesus, garante que jamais nos deixaria, em que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sê conosco, ó Deus, em todos os momentos da vida. Nos abençoe, abençoe a nossa família. Cuida do Teu povo, da Tua igreja nesse tempo tão difícil. Seja o Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te ajude a viver em fidelidade com Deus, seguindo o exemplo de José. Amém?